Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, como lidar com as escolhas? Sempre fico indecisa e após escolher fico pensando o que teria acontecido se tivesse optado por outro caminho. Então, aqui, tem gente que é muito insegura. A pessoa traz essa insegurança e fica sempre... são pessoas que se cobram demais. Pode parar para pensar. Pessoas indecisas são pessoas que se cobram demais. E por que elas se cobram demais? Aí faça um mergulho dentro de você. Você teve uma infância onde seus pais cobravam demais, exigiam demais. Você, por alguma razão, ainda que os seus pais não te cobrassem, você queria mostrar para eles que você era a melhor pessoa do mundo. E por que você queria fazer isso? Porque você achava que o seu pai não gostava de você? Porque o seu pai, você presenciava brigas dele com a sua mãe e você achava que a culpa era sua? Esses dias eu atendi uma mulher que o pai brigava com a mãe e ela, como criança, ela achava que a culpa era dela. Veja bem, a mãe nunca a culpou, o pai também não, mas ela vendo as brigas, então olha o que se passa na cabecinha da criança, não é? Ela internalizou que a culpa era dela. O desejo de agradar esse pai, era tanto que então tudo ela queria fazer da melhor maneira possível. E aí é onde você cria uma pessoa extremamente perfeccionista. A raiz do perfeccionismo muitas vezes está aí. E a pessoa nunca está contente com o que ela faz. Então ela fica sempre insegura e automaticamente ela não aprova o que ela fez, ela acha que ela sempre poderia ter feito melhor, então ela nunca celebra o que ela fez, porque ela acha que ela poderia ter feito melhor, eu poderia ter escolhido outra coisa, como você está dizendo, eu escolhi essa, mas se eu tivesse escolhido a outra... Por quê? Nunca está contente com o que faz, nunca está contente com a escolha que fez, sempre acha que o outro caminho pode ser melhor, a grama do vizinho é sempre mais verde, Até o ponto em que você descobre que a grama dele é artificial. É aquela pessoa que ela acha que a fila no tráfego de veículos, a fila do lado sempre está andando mais depressa que a dela. São pessoas que têm, essa característica. Se vai com alguém num restaurante, fica indeciso do prato que vai comer. A pessoa que está do lado pediu um prato, ela tende a pedir igual. E se ela pede um prato diferente, um lanche, por exemplo. Dá um exemplo de um lanche. Foi lá, então, a pessoa pediu aqui no interior de São Paulo, no interior, não nos fast food, os carrinhos de lanche mesmo. Os lanches geralmente são enormes. E aí a pessoa corta no meio. Então, quando você pega uma pessoa assim, como você, minha querida, indecisa, que fica pensando se eu tivesse escolhido outra coisa, geralmente, pessoas assim, sabe o que fazem? Quando tem intimidade, tá com uma amiga, por exemplo, fala, ela tá indecisa, você, por exemplo. Aí você viu que a sua amiga pegou um misto quente. Aí você fala, então, amiga, eu também queria o misto. Então, mas eu tô com vontade também do cheeseburger. Viu? E se a gente fizer assim? Eu peço o cheeseburger, você pede o misto. Aí eu como meio misto seu e você come meio cheeseburger meu. Você tá vendo? Ela resolveu o caso da indecisão dela. Porque se ela estiver comendo cheeseburger, ela fica com medo que parece que o misto quente tá mais gostoso que o dela. Então, é o que você tá... eu escolhi o cheeseburger, mas e se eu tivesse escolhido comer o misto quente? Acho que tá mais gostoso. Numa situação dessa do lanche, meu Deus, ela achou a solução perfeita. A não ser que a amiga fale, sai fora, eu amo comer misto, hein? Tá louca? E eu quero acabar com esse misto sozinha. Amiga, a outra vai falar ainda, lógico, tá boa. Eu seria essa amiga. Eu falaria exatamente desse jeito. Tá bom, eu quero comer esse misto inteiro, hein? Se eu quisesse o cheeseburger, eu teria pedido o cheeseburger. Eu sou essa pessoa.
Meu bem, eu sou o tipo de pessoa que se eu entrar na loja, eu falar, essa camiseta aqui, eu não dou trabalho nenhum pro vendedor. Não adianta. Ele pode despencar aquela prateleira. Não, é essa aqui. Eu já tinha falado para ele desde o início que é essa. Não precisa pegar o resto. Não, é essa, eu quero essa. É isso aqui. E acabou. E não fico, hein, com essa. Ah, se eu tivesse escolhido aquilo. Isso é tortura. Pelo amor de Deus. Eu não vou falar para vocês que eu sempre fui assim, né? Porque eu era inseguro. Mas tem características que mesmo eu sendo inseguro, para essas coisas, por exemplo, eu era muito decidido. É isso, é assim, é assado, é assim. Mesmo eu sendo inseguro, tendo baixa autoestima, então eu vejo que tem determinadas coisas que são características muito próprias da pessoa, que independe da baixa autoestima, né? É algo muito característico da pessoa. Então, talvez você pegue alguém que seja absurdamente indeciso e talvez nem seja inseguro, né? Não sei, estou cogitando essa hipótese. Tá? Não estou falando a partir de dados técnicos, não. Mas, meu anjo, é o que eu estou dizendo. É uma tortura ser assim. Então, ficar pensando, por exemplo, ai meu Deus, e se eu tivesse casado com fulano de tal e não casado com esse aqui? Você concorda? Você já está casada há 10 anos, já tem filho. Adianta ficar pensando se eu tivesse casado com o ciclano? E geralmente as pessoas fazem isso porque talvez o ciclano esteja super bem, tá bem, se deu bem numa profissão, abriu um negócio de sucesso, ele e a mulher estão muito bem. Então, às vezes, é por causa disso. Ah, se eu tivesse casado com ele, talvez tivesse sido uma lástima, certo? Porque talvez ele com essa mulher dele agora deu liga, deu uma combinação de sucesso. Com você, talvez tivesse dado uma ligação de super fracasso. Porque o problema é seu? Não, é a conexão, não é verdade? Combina feijão com leite condensado? Talvez tenha uns malucos por aí que gostem. Mas fala se é um prato que alguém pensa em fazer. Feijão com leite condensado. Não tem liga. O feijão é ruim? O leite condensado é ruim? Não. Aquele feijãozinho que acabou de fazer, hein, gente? Tá com aquele caldo grosso, bem temperadinho. Ai, eu tô com fome. Que delícia. E o leite condensado? É ruim? Mas a mistura deles não deu certo, não dá. A gente tem que parar com isso. Ai, porque se eu tivesse escolhido aquilo... Cara, naquele momento, tudo me indicava que o melhor era escolher aquilo. Eu escolhi, porque naquele momento, tudo me indicava que aquilo ali era o melhor. E eu escolho sem medo. Se amanhã ou depois aquela escolha que eu fiz se mostrar equivocada, é só eu fazer uma nova escolha. Se eu escolhi, né? Eu escolhi ser professor. Eu fiz lá a minha pós-graduação, certo? Em letras, e aí comecei a dar aula. E depois, na realidade de dar aula, eu percebi que é muito diferente. Então, o sistema educacional é uma coisa horrorosa, não é o que eu quero. Então, eu fiz uma escolha, num determinado momento, eu cheguei à conclusão que aquela escolha não corresponde ao que eu imaginava, não vai preencher, não vai me realizar. Faço uma nova escolha. Uai, qual o problema? Agora, fazer essa nova escolha requer tempo. Não é assim, não quero mais ser professor. Não é desse jeito. Eu vou ter que buscar uma nova área. Talvez eu tenha que começar a fazer uma nova faculdade. Então eu vou ter que continuar dando aula manhã, tarde e fazendo faculdade à noite. Nossa, mas eu vou ter que ficar mais 4 anos numa sala de aula? Vai, porque você vai sobreviver do quê? A não ser que você tenha pais que consigam te sustentar, certo? Se não, bem-vindo à maioria dos brasileiros. Vamos ter que trabalhar, dar aula de manhã, dar aula à tarde, estudar à noite. Ou seja, eu vou fazendo uma nova escolha com o carro em movimento ainda, certo? É como se eu tivesse querendo sair de um carro para entrar em outro e ambos estão em movimento, certo? Então, quer dizer, realmente, né? É cansativo, mas a gente tem que fazer porque é a nossa vida. Então, assim, a gente não pode simplesmente sentar, ficar pensando, se eu tivesse escolhido, se eu tivesse feito... Cara, eu escolhi isso aqui, beleza, tranquilo. Enquanto isso aqui me realiza, tá ótimo. Se não me realizar mais amanhã, se isso aqui não me acrescenta nada amanhã, eu revejo as minhas escolhas.
eu posso fazer outras. E não tem problema, opiniões. A gente tem uma opinião, amanhã a gente pode ter outra, que vai totalmente o oposto daquela que a gente tinha ontem. Onde está o problema? Certo? Agora, o que não é saudável é eu acabei de fazer escolha, sei que nesse momento tudo me indicava fazer essa escolha e eu fico pensando, se eu tivesse escolhido a outra coisa, se eu tivesse feito a outra coisa. Então, tá vendo? É uma tortura. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.